Arruma o terno aí. Ah, lá, meu filho, pode a vinheta, hein? Bem, senhoras e senhores, estamos novamente na minha, na sua, a nossa Rádio Livro dos Espíritos. A nossa única componente que é séria, no momento ainda não entrou, Amanda. Mas aguardamos lá. Mas estamos aqui com ele e eu peço vênia a vocês, nossos vídeo ouvintes. Ele não é filho perdido do Herculano, ele é neto perdido do Herculano Pires. Boa! E o nosso extraterrestre mochileiro das galáxias, Jorginho. Ou melhor conhecido agora como? Odorico Paraguaçu, das Irmãs Cajazeiras. Você que está vendo este vídeo, se você escutar nós falando para Jorge, Jorge, você está viajando na maionese, não se impressione. É porque o nosso ET, ele tem um disco voador chamado maionese. E de vez em quando ele passeia pelo universo. Então, quando nós falarmos, Jorge, pare de viajar na maionese, nós apenas estamos falando, pare de viajar pelos outros planetas. No disco voador dele. Aí, Vamos lá, meu filho. Trouxe o foninho correto hoje, senador, para mim não ficar... Trouxe o pretinho agora. Aí, esse sim, o áudio tá perfeito. Oh, o homem tá cascudo, ó. Ô, Babu, o cara tá que nem da Globo, ó. Tá, que é fonezinho escondido na camisa, só falta botar o microfone aqui na lapela. Rapaz, Babu, nós vamos ter que reencarnar umas 3 vezes para chegar na altura desse rapaz, cara. Desse jesuíta aí. Jesuíta. O nosso Inácio Loyola. O nosso Inácio de Loyola. Isso é uma calúnia. Isso é uma calúnia contra mim. Nossa Eu, este Senhora. distinto cidadão romano da gens Cláudia. Ah. Vamos Nosso embora. Inácio de Loyola aqui. Gente, nós estamos na 107, hein? 102, 107, ó. Não, nós já passamos os espíritos impuros, meu filho. Estamos na segunda ordem. Não, a gente só falou dele aqui, só. Na 101 a gente ia começar a 102. Vocês têm certeza? Absoluta. O que eu acabei de falar, Jorge? Você está viajando na maionese. Volta com essa nave espacial aqui de volta para a Terra, Jorge. Gente, você tem certeza que a Amandinha não leu até a segunda ordem já? Que você falou assim, vamos parar por aqui? É que você confundiu a 101, que a 101 ele dá um... Jesus amado, viu? A gente está na 102 ainda. Ah, tá. E vai tirar a roupa do varal, Jorge? Ficou dormindo a tarde toda, tirou a siesta a tarde toda e não fez o serviço para ajudar a mulher, ó a situação. Vamos lá, caramba, para mim, eu comecei a ler ontem, para ter uma noção aqui, é do segunda ordem, cara, olha que bobagem, mas tudo bem, vamos lá, quem é que vai ler? Quem era para ler era a Amandinha, ela não está. Babu, meu filho, então é tu. Não, Claudinho. Eu li a 102 aqui. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos, provocam a discórdia e a desconfiança. O Jorge foi lá buscar a roupa no varal. Fui apagar a luz aí, gente. Já apaguei a luz aí. Diga lá. Como espíritos dão conselhos falsos, provocam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Eles se ligam às pessoas de caráter mais fracos e cedem às suas sugestões, a fim de prejudicá-las, satisfeitos em poder retardar o seu adiantamento e fazê-la fracassar nas provas que passam.
Nas manifestações, esses espíritos são reconhecidos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se tentam enganar ao falar de uma maneira sensata, não podem sustentar esse papel por muito tempo, e acabam sempre por denunciar a sua origem. Alguns povos fizeram desses espíritos divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, malgênios, espírito do mal. Quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vergonhosas e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a mentira, a hipocrisia, a cobiça e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-los, muitas vezes sem motivo e por ódio ao bem. Escolhem sempre sua vítima entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a posição da sociedade a que pertença. E o verniz da civilização nos livra da baixeza e da desonra. E Cara, não estou aqui não, hein? Pelo que eu vi, eu não estou aqui. Mas esse geralzão, o que mostra? Não falam de espíritos, tipo assim, que nem Kardec referia a espírito selvagem, aqueles que estão nas primeiras encarnações. Aqui já é vamos falar, é um espírito mais esclarecido, que pode viver no meio da sociedade ali, né? Então já é um espírito já com bagagem já, então. Para você ver como o espírito é de terceira ordem, como a gente pode mirar para o nosso Brasil e dar uma olhada nisso aqui, com Mas o bom saber, Babu, porque pelo que eu li aqui, meu perfil já saiu daí. Não, ô Jorginho, só tem a 10ª ordem, 11ª não tem. Você está nesse aqui também. Não, cara, eu estou aqui no espírito neutro, meu filho, ó, 105, eu sou 7ª classe, espírito neutro. Mas para você ver, hoje, pega essa descrição aqui, tem muito desses espíritos aqui no Brasil, nego. Ah, filho, pelo amor de Deus, né? Só tem, né? Rapaz, o povo aqui é muito mal, cara. Além de ser, como chama, o Brasil é país de terceiro mundo, aqui encarnou a maioria da 10ª ordem, isso, ó. Com certeza. Hipocrisia, cupidez, avareza. Rapaz. Sensualidade. E aí o Claudinho inculta na turma dele que eles são espíritos de segundo grau. Ele faz isso, então, com certeza, ele está, digamos aqui, ó, querendo enganar os homens, cara. Olha só que coisa. Ô, Claudinho, nós somos da 5ª classe, somos espíritos benévolos, porque a gente é bonzinho. Tá certo? A gente é espírito bonzinho, então somos da 2ª classe. Bora lá para 103, então, vamos lá, classe. Quem que fala? Fala o seu, Claudinho. Então vamos lá, 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Estão sob a... Tragos, espíritos elementar. No meu tem essa nota aqui. Espírito tragos. No meu tem a nota. Espírito elementar. Os elementais. Elementar, Eu também tenho isso, é elementar. Porque, na verdade, se for procurar no dicionário, a palavra leviano aqui não é aquela palavra que a gente usa, você é leviano no sentido ruim. Levianos são espíritos ignorantes. Eles não conhecem o bem e não conhecem o mal. São inconsequentes, mas não pode ser malicioso.
Ô, Claudinho, vem aí no teu dicionário o que é leviano, para você ver, diferente do sentido pejorativo que se coloca. Porque se ele é elementar, os elementares não são levianos, porque eles não têm malícia. Fala aí, meu filho, leviano, o que é no teu dicionário aí? Leviano, que ou aquele que julga ou procede irrefletida e precipitadamente, que ou que age sem seriedade. Ou seja, Aquele que demonstra inconstância, inconsistência. quer dizer, porque realmente o elementar, ele não tem juízo de valor. Nós é que damos para ele, entendeu? Então, leviano, da maneira como nós colocamos, como pejorativo, não é um adjetivo para os elementares. Ali fala bem claro que age sem seriedade. Sem seriedade. Uhum. Porque o elementar. Agora sou eu, hein? Item 104, oitava classe. Calma aí, não terminei ainda. Ele não terminou ainda. Tá apressadinho, Jorge, hoje já vai pulando. Primeiro já pulou pro 107. Agora já vai pulando o resto da... Mas ali aqui embaixo, cara, de abreves, estragos e tal. Não é estrago, é estrago. Você não leu os dependentes, tá certo. Fala aí. Estão sob a dependência de espíritos superiores que deles muitas vezes se servem como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. É isso aí. E, gente, o mais complicado é essa palavra criado, né? Vocês sabem de onde nasceu essa palavra, né? Criado, né? Criado? Não. Criado vem de um costume antigo, digamos assim. Claudinho, você é o meu parente rico na Idade Média. Século XIX, final do século XVIII, século XIX, começo do século XVIII. Beleza. Eu chego para você e falo assim, pô, meu irmão, eu estou sem dinheiro, estou ficando assim, você pode cuidar do meu filho, que ele está morrendo de fome, eu vou trabalhar e tal. Aí a gente dizia assim, não, meu irmão, o que é isso? É meu sobrinho, fica aqui. Só que é o seguinte, por ser seu sobrinho, você fazia uma caridade de criá-lo. Só que ele não era da sua família, então ele ficava para fazer o serviço da casa. Mas então era quase que uma gratidão, ó, você é meu criado, estou criando você. Mas era um empregado sem remuneração, maltratado tudo. Nasceu daí essa ideia. A pessoa passava por ser muito boa, não, é meu sobrinho. Dormia na enxerga, fazia os trabalhos, tinha aquela roupa que todo mundo jogava fora, rasgada. Tinha que dar graças a Deus porque você não está na rua igual o seu pai, entendeu? Aí nasceu essa palavra criado. Criado não é, digamos assim, mordomo, não. Criado é aquela ideia de sobrinho do coronel, sabe? Compadre. Nossa, eu batizei seu filho, né? Para poder não pagar bem por empregado da fazenda, né? Os coronéis do Nordeste, do Norte. Faz sentido. Nasce daí essa ideia, infelizmente. Tem uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, não sei se caiu para vocês a ficha, mas quando Kardec usa esses nomes doentes, tragos, que não é a mesma conotação que a gente dá hoje em dia para esses seres elementais, vamos falar assim. Duende e gnomo são bem utilizados, né? Duende e gnomo são os elementares, são seres da natureza. E eles estão sob a dependência de espíritos superiores, porque eles não têm condições de autodeterminação. Eles são os elementos da natureza.
Deixa eu ver aqui nas outras traduções como é que tá. Eu achei estranho que o Herculano não colocaria esse adendo. Ele não colocou nada aí? Não tem. Mas é isso mesmo. Porque aqui tem que é realmente os elementares, e está certo. São os espíritos, os princípios inteligentes, que trabalham na natureza, sob a ordem dos espíritos superiores. Pelo que eu entendo, pelo que eu já li a respeito, os elementais é a transição do reino animal para o hominal. Mas aí que tá. Aí, se eles estão na 9ª ordem, relê de novo a 10ª ordem. A 10ª ordem, vamos falar assim, já são espíritos que conseguem encarnar em humanos. Pois é. Aí que eu tô achando que esses doentes elementais que ele cita aqui não é o que a gente entende hoje em dia. Dá a impressão que, na verdade, estaria invertido, né? Isso. Sim, exatamente. Tinha que ser espíritos levianos, depois espíritos impuros. Mas aí que está, por isso que eu chamei a atenção. Será que Kardec, nessa época, quando ele usa esses adjetivos doentes, tem outro significado do que para a gente agora nesse século? Olha, pelo que eu me lembro da revista espírita, elementar é o mesmo em qualquer época, que entra como gnomo, duende, gremlin, todas essas coisas. Espírito. Tanto é que teve até uma mensagem de um espírito, o Etane, na revista espírita, que foi um elemental que cuida das flores. Não sei se vocês já leram isso. Chama-se Etane. Ele fala que ele trabalha com as flores, entendeu? Pode ser que realmente os termos que ele usou aqui não sejam exatamente o que são os elementais. O que isso é conhecido hoje em dia como os elementais. Ah, não, mas, gente, olha bem. No quarto ponto final, na mesma linha, está assim: a esta classe também pertence os espíritos vulgarmente designados, ou seja, espíritos levianos podem ser inconsequentes ou zombeteiros, mas os ignorantes, os que trabalham com a natureza, são colocados como levianos, no sentido aí do ignorante, inconsequente, entendeu? Sem consciência. Mas eu acho que há uma diferença entre leviano, do zombeteiro, inconsciente, malicioso, do elementar, que é o espírito que vive sob a dependência dos espíritos superiores. Não, porque aqui, que eu volto a falar, a gente está falando de espíritos já que pode reencarnar no humano. Elementais não podem reencarnar ainda no humano. Ainda é a transição. E não podia estar fazendo essa junção que você está querendo fazer, essa salada mista. Porque... Não, Babu, é só ler o texto aqui, meu filho. Ó, nesta classe também pertencem. Quer dizer, eles estão aí, mas não são esses que estão acima. Tanto é que eles colocam: os duendes, diabretes, estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos nossos servidores. Mas não aos espíritos maliciosos, inconsequentes. Então, assim, ó, a essa classe pertence os espíritos vulgarmente designados sob o nome de doente. Ele fala espírito com letra maiúscula. Então, é entender... tem razão. Aí é complicado. É por isso que eu estou chamando a atenção. Esse doente, esse negócio aqui, pode ser, tipo, quando ele quis usar, falar assim, os espíritos doentes, elementais ainda, são bem levianos, são bem ignorantes nessas coisas. E aí, quando eles colocaram, tipo, o espírito que já pode encarnar no homem, mas é leviano, é ignorante, é dito, chamado de gnomo doente, mas não que ele seja. É só um adjetivo que ele usou aqui. Mas, Babu, mas o Cláudio pode estar certo, que, na verdade, esses espíritos levianos deveriam ser a 10ª classe e não a 9ª. Não, aqui ele usa, o que eu estou entendendo, ele usa esse adjetivo de espírito de doentes, de gnomos, com essa parte de leviano. Mas não pode usar, porque leviano só pode ser aqueles que são maliciosos. Por isso que eu pedi para o Claudinho olhar no dicionário. Porque quando nós hoje falamos assim, Babu, você é um cara leviano, eu estou usando um pejorativo negativo,
que é um cara inconsequente, malicioso, enganador, entendeu? Desonesto. Agora, os duendes, os elementais, não são enganadores, desonestos, maliciosos. Eles são inconsequentes, porque eles não têm noção, entendeu? Esse é o objetivo que descreveu dos doentes, que ele quis descrever nessa classe de espíritos que já podem encarnar entre humanos. Então, o que eu acho é que, assim, naquela época, eu acho que talvez não era bem ainda entendido essa diferença entre os elementais e esses espíritos que ele está caracterizando aqui na 9ª classe. Uhum. Boa explicação, Cláudio. Pode ser isso aí. Excelente. Ele designou por esse nome, vamos dizer assim, porque é como fala aqui, vulgarmente conhecido. Então, qualquer espírito leviano, zombeteiro, era um gnomo. É isso que eu estou falando. Ele está pegando o adjetivo que deram para o gnomo para colocar no zombeteiro, no leviano aqui. Não é que... Agora, gente, ó, deixa eu ser um pouco aqui o advogado do diabo aqui. Olha bem, se essa divisão foi ele que fez através de tudo que ele compilou, tudo bem. Porque eu acho que o Cláudio tem razão. Agora, mas se foram os espíritos que ajudaram ele a fazer isso, os espíritos, então, não sabiam que eram elementares, ou deviam saber. Não, aí que eu quero. Ele está querendo usar em nome de gnomos e elementais, essas características de ser inconsequente. Em vez de escrever assim, ó, são espíritos de gnomos, que as pessoas são espíritos levianos, que não pensam para fazer as coisas. Eu acho que esse gnomos doente está mais relacionado a adjetivo, e não que é a classe deles. Porque eu acho que o conceito do que era realmente gnomo, um duende, ainda não era conhecido perfeitamente naquela época. Então, confundia-se muito esse espírito leviano zombeteiro com gnomos. Isso. Então, os gnomos, eles, como são elementais, então, como eles são elementais, eles não têm ainda consciência do que eles estão fazendo. Por isso que eles são utilizados por espíritos superiores, porque ele ainda não tem consciência. Então, eu acho que isso ficou mal explicado. Isso. Sim, porque Cláudio, a tua explicação, eu acho, em relação ao que é o nosso... Para mim, está bem explicado. Mas se isso aqui foi falado pelos espíritos, os espíritos deveriam saber o que são elementares para explicar para Kardec. Mas eu acho que aqui a colaboração é em grande parte dele, do Kardec. Porque eu não acredito que os espíritos superiores se enganariam a esse ponto. Eu acho que ele quis usar esses elementares no que a gente chama de linguagem vulgar da época, e não propriamente dos elementares. Pode ser isso também. Porque não tem cabimento você colocar os elementais como os espíritos que podem encarnar em homem, numa 9ª classe, mais adiantado que a 10ª, aí a razão... E colocar espírito em letra maiúscula também. Isso foi importante. Então, aqui, eu acho que nós chegamos a um bom conceito aqui. Quando a gente chegar em aula, eu falo assim, a 9ª ordem é de espírito elementar, a gente vai estar informando coisa errada, coisa que não é. Eu acho que nós chegamos a uma boa conclusão aqui, cara. Sempre no detalhes. Vamos lá. Para 104, então, né? 8ª classe. Agora vai você, Jorginho. Manda bala. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de uma reflexão dos preconceitos, de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe mais a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação dos quais não puderam se despir. Ou seja, espíritos pseudo-sábios aqui são os espíritos sofistas, né? Isso. Podemos... Bom, podemos olhar.
Segundo consta, Sócrates era um sofista. Não, ele odiava o sofista, cara. Ele considerava realmente um sábio mesmo. Então, mas Porque o que que acontece? O sofista, ele era um filósofo do bem, vamos dizer assim. O sofismo, que a gente trata como um termo pejorativo, isso foi posteriormente, vamos dizer assim, a filosofia ela foi deturpada por um grupo de pessoas que só se interessavam, na verdade, em ganhar dinheiro, vender os seus serviços, em iludir as pessoas com proposições que, na verdade, não levavam a nada. Aí o sofismo foi mal visto. porque para Sócrates. Sócrates era um sofista. Porque, Cláudio, porque é verdade isso aí que você falou, mas o Sócrates diz o seguinte, que o sofista é aquele, tipo, professor de filosofia, ganhava dinheiro para ensinar. O sábio realmente jamais faria por dinheiro, não era mercenário do conhecimento, entendeu? Sim. Então, olha, eu acredito que esse pseudo-sábio, eu acho que seria a palavra do sofista mesmo. O espírito que gosta de sofisma, gosta de dizer meias verdades, tal, né? Ou como dizia antigamente em faculdade, é o cara que como é que chama? É o chamado cultura de fachada. É aquela pessoa que tem um relativo conhecimento, mas, vamos dizer assim, esse conhecimento muito contaminado com seus preconceitos, etc, etc. Uhum. Aí acaba criando teorias e uns negócios mais por orgulho, para não falar que está errado, para dar o braço torcido, e fica cada vez mais querendo se enrolar. Que nem o Jorginho, aquela hora, explicando aquele paradoxal que nós criamos, aposentado sem tempo, né? O maior paradoxo do universo. 2 aposentados que não têm tempo para nada. Nada. E aí começou a enrolar, meteu metafísica, começou um monte de coisa, que o negócio virou um samba do crioulo doido, ninguém entendeu mais nada. Você viu? Faltou só no final. Ele falou: olha, você vai lá na esquina do universo e vira à direita. Faltou só isso. Gente, mas o problema, eu estava explicando para vocês que você está falando mal dos aposentados que vão conversar com o taxista. É verdade, cara. Conversar com o taxista é dar um ouvido para ele ouvir, pessoa boa, cara. Os caras ficam lá parados sem pegar cliente. Aí você chega lá, Babu, sentado perto, um cara bom para ouvir, digamos assim, os seus problemas, as suas angústias, entendeu? Nós não estávamos falando mal dos aposentados. É que você criou um paradoxo, quando você falou que não estava com tempo. Você, o Raimundo. E foi o Claudinho que causou isso aí. 105, sétima classe. Quem falou que era a sétima classe? O Jorginho? E o Jorginho caiu, calma aí. O Jorginho. O Jorginho ficou apertando um monte de coisa e caiu aí. O Jorginho ficou empolgado. Ficou empolgado, falou que aposentado não. Vamos ver se. Ele não gostou que a gente chamou que ele é um aposentado que não faz nada. Isso. Aí o Jorginho saiu da reunião porque ele não gostou que a gente falou que aposentado não faz nada, que não tem tempo. Caiu a internet. Até a internet está contra vocês. Vocês estão, olha, gente, eu só não vou usar o Estatuto do Idoso contra vocês, porque vocês são meus amigos, entendeu? E não vou denunciá-los, inclusive, sabe para quem? Para a União dos Aposentados do Brasil. Por esse conceito preconceituoso sobre nós que batalhamos a vida inteira e contribuímos com a caixa do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Olha só, foi só você ameaçar com o Estatuto do Idoso, o método econômico saiu fora, você viu? Já caiu fora. Tava passando o caminhão de lixo, fui apertar para desligar o microfone, para não ficar o barulho do pessoal gritando, apertei para sair da reunião. É muita agilidade aqui. É muita coisa. Vamos lá, 105. Quem falou que era a sétima classe? O Jorginho, espírito negro? Jorginho.
Vamos lá, vamos. Eu sou, ó, sou eu aqui, ó. Esse aqui sou eu, porque estamos aí. O senador, eu vou ler, você vai ticando aí se pertence ao Jorginho ou não. Depois você lê a coluna sim ou não. Senão nós rebaixa aí umas 3 casas para trás. Vamos lá, 7ª ordem. Não são bastante bons para fazer o bem, nem suficiente maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral, tanto pela inteligência. Eles se prendem às coisas desse mundo e lamentam a perda das alegrias grosseiras que neles deixaram. O Jorginho caiu de novo, ó. Ele não quis escutar a verdade. Não, eu escutei um barulho de celular chamando, não sei se foi o dele. Eu escutei. Então, eu não sei também, mas a Amanda mandou mensagem lá que ela não vai poder participar mesmo. Tá. Então, só terminando. Então, que o Jorginho pegou aqui, ó. Eles se prendem às coisas desse mundo e lamentam a perda das alegrias grosseiras que neles deixaram. Jorginho, quando desencarnar, vai ficar grudado na terra, nego. Com certeza. Sim, mas olha bem, é a nossa classe, ó. Nós não somos muito bons ainda para serem harmônicos, mas já nós não nos inclinamos ao mal. Nós não temos o mal com preocupação, então estamos nessa faixa. Olha só. Mas o que Jesus disse sobre os mornos? Pô, Babu, pelo amor de Deus, né, cara? Você tá falando com o Jorge. Jesus falou que os mornos não prestam para nada. Se é quente ou é frio. Esse é o problema, cara. Quando eu falei, caramba, pelo menos eu já estou aqui. Entendeu? Apegam-se às coisas desse mundo, entendeu? Beleza. Cujas alegrias grosseiras não tem mais. Quer dizer, nós não temos mais alegrias grosseiras, mas ainda somos presos a esse mundo aqui. Essa não é a opinião das irmãs cajazeiras. As irmãs cajazeiras acham que o Jorge é nota 10. É espírito superior. Mas sabe por quê? Porque elas ouviram a minha palestra e vocês não ouviram. Né? Elas sentiram, entendeu? Por que não? E eu escutei a palestra inteira lá. Eu ouvi a sua palestra sim, filho. Mas aí é que tá. Mas você achou que eu estava bonito na imagem? A Ritinha falou que eu estava ótimo. Você estava lindo. Você estava legal, sem ruga, sem nada. Pô, como é que eu não vou cuidar do pessoal que tem um olhar tão delicado, amoroso para nós, entendeu? Ó a vaidade, ó a vaidade. Mas, ô senador, fica esperto com esse negócio. Quando você desencarnar essas coleções de livros que você não empresta para ninguém aí, ó, você vai ficar agarrado nesses livros aí, hein? Com certeza. Quem botar a mão na minha coleção de gibis antigos da década de 70 e 80 tá lascado. Vou assombrar durante muitos anos. Claudinho, eu penso a mesma coisa, cara. A gente tem que se livrar disso rápido, senão a gente vai sofrer na hora H, cara. Ô problema, viu? 106, manda aí, quem que é? O senador agora, né? 106, sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe diferente quanto às suas qualidades pessoais, e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses... Meu pessoal? Oi. Gente, eu vou dar uma ligadinha
na minha cunhada para ver como é que tá lá. Continue a aula aí eu já volto, porque como eu estou no celular, eu não preciso da luz. Mas você percebeu que escureceu aqui, né? O umbral chegou em você aí, Jorge. O umbral já chegou a você, já, né? Já chegou. Você acabou de provar que você não é da 7ª ordem. Isso. Você não é da 7ª classe. Eu falei, Jesus falou que morno para ele não presta. Então vamos continuar aqui. Termina aí, vamos lá. Parece estar ainda mais do que outros ligados à matéria. Continua nessa parte que eu me perdi. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da Terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Sim, aqui nós vemos aqueles espíritos que na época de Kardec começaram a bater as mesas, né? Um monte de coisas parecidas para chamar a atenção, assim como nos Estados Unidos também. Então são esses espíritos. Mas aqui, senador, há uma coisa que me chama a atenção. Parecem estar ainda mais do que outros ligados à matéria, e seus agentes principais das variações e transformações das forças e elementos da natureza no globo, seja atuando sobre o ar, a água, o fogo e os corpos duros. A gente entende que quem fazia esse servicinho são os elementais. Sim. Mas aqui os espíritos, aqui os batedores, também atuam nisso aí. É o que dá a entender aqui, porque aqui fala agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Vicissitudes, para mim, o meu aparece como variações e transformações. Isso. Aqui na outra tradução aqui, da Luz Espírita, tá variações e transformações das forças e elementos da natureza do globo. Então dá a impressão que, tipo, uma tempestade, uma ventania... Saiu do umbral, Jorge? Na verdade, cara, eu sou um pouquinho melhor do que isso. Eu saí do mito da caverna, eu saí da escuridão e vim para a luz. Eu tô ficando demais, cara. Vai ver que é o nosso curso. Depois dessa já caiu para a 10ª classe, Jorge. Não, olha, nós somos espíritos neutros, cara, graças a Deus. Então, mas retomando aí, aqui ele dá a entender que esses elementos, esses movimentos, né, do físicos do ar, por exemplo, uma tempestade, a tempestade que acabou de cair aí perto da casa do Jorge, por exemplo, foi um espírito. Foi um espírito. Está chovendo aqui, graças a Deus, cara, nossa. Mas, gente, quem provoca esses elementos são os elementares. Não, os elementares são responsáveis pelo trabalho da natureza. Não, aí que nós estamos falando, Jorginho. Aqui são espíritos, os batedores. Meu irmão, aí que nós começamos a perceber, a gente lia isso antes, passava batido. Mas nós começamos a perceber, desde os espíritos levianos aqui, que essa confusão está meio complicada, porque espírito batedor, na verdade, são aqueles espíritos ainda ignorantes, mas já são espíritos que utilizam de médios de efeitos físicos para se colocar. Sim. Mas os espíritos que trabalham na natureza são os elementos cuidados com os espíritos superiores, não são batedores. Não, aí que a gente precisa ver, porque aqui, ó, o que ele mexe? Parece estar ainda, ele está falando tudo dos espíritos batedores, parece estar ainda mais do que outros ligado à matéria, e ser agentes principais das variações e transformações das forças e elementos da natureza no globo. Não pode ser
só espírito elemental? Seja atuado sobre os fogo, a água, o ar e corpos duros, ou nas entranhas da terra. Sim, são os elementares, porque você pensa bem. Mas a gente está no espírito batedor. Ele não está falando de elemental aqui, Jorge. Esquece. Sim, mas quem trabalha... Mas, Babu, se nós olharmos na doutrina, quem trabalha com os elementos, está lá aqui no livro 3 do Livro dos Espíritos, os 3 reinos. Quem trabalha, comandado pelos espíritos superiores, nos movimentos da natureza, são os elementares, que eles trabalham na água, no vento, na terra, são eles que cuidam desse movimento. Agora, o espírito batedor são os espíritos mais afeitos aos efeitos físicos da mediunidade. Mas por que coloca isso aqui, então, aqui no NC? Por isso que nós estamos agora descobrindo essa questão também dos espíritos levianos. A gente percebeu aí o seguinte, essa confusão, ou melhor, essa aglomeração não está perfeita, porque, na verdade, os espíritos que trabalham na natureza deveriam estar aqui na classe que deveria ser a 10, que é os espíritos levianos. Os espíritos batedores são aqueles espíritos mais grosseiros que são utilizados para efeitos físicos. Mas lembra, Jorge, que aqui nós estamos falando de espíritos que já podem reencarnar no corpo humano. Os elementais não podem ainda. Mas é isso que está confuso aqui agora, porque, na verdade, essa questão daqueles que trabalham no elementos... Não vamos se prender que só os elementais trabalham na natureza. Eu acho que é mais correto a gente compreender isso. Não estou falando que vamos excluir eles que trabalham na natureza, mas que não só apenas eles. Tá bom, Babu, mas eu comecei, a partir do nosso bate-papo aqui, em relação à nona classe, que essas duas classes aqui, talvez, não é que Kardec está errado, mas a gente precisa entender qual foi a lógica dele de misturar coisas aparentemente não iguais. Aí que tá. Eu acho que pela lógica dele, que ele demonstrou tudo durante a doutrina, ele não ia fazer isso, misturar as duas coisas. Porque senão você perde toda a obra, principalmente uma obra básica. Você podia até falar na revista Espírita que ele escreve ali para ver se umas teses dele faz sentido ou não, mas agora ele colocar numa obra básica mesmo, e você pegar toda a coerência de Kardec, o uso da razão, ele não ia misturar essas duas coisas. Espíritos que podem encarnar humanos com espíritos que podem encarnar humanos. Sim, Babu, mas partindo do seu raciocínio aqui, reconheces que esses fenômenos, os fenômenos da natureza, não são devidos a uma causa fortuita ou física. Beleza. Há espíritos que trabalham nos elementos, tá ok? Mas os seus servidores são os elementais. Porque espíritos já graduados trabalham de maneira diferente, não são inconsequentes. Aí, beleza. Mas, digamos assim, atua no ar, na água, no fogo, nos corpos duros, quem faz isso com os espíritos superiores são os elementais. Mas aí que você está fechando no elemental. Eu estou falando para não fechar só no elemental. Vai que esses espíritos sombeteiros, por alguma capacidade que os elementais não possuem ainda, e esse aqui já tem um discernimento do que é mais certo fazer, do que é errado, eles ajudam os elementais. É aí que eu quero chegar. Porque os elementais a gente não sabe que eles são levianos no sentido que são ignorantes. Eles fazem as coisas sem saber fazer. Os espíritos superiores não devem ficar com eles o tempo todo, assim. Então, esses espíritos zombeteiros podem ficar ali, dando um help ali para eles, não faz tanto assim, não. Estou imaginando isso agora. Tá? Babu, você matou, Babu, você acabou de... Dá orgulho pro vovô. Não, você acabou de adestrar um leão aqui, o Babu acabou de adestrar um leão. Babu, leia o princípio da frase, faça favor, devagarinho, até o primeiro ponto final. Faça favor. Espíritos batedores perturbadores. Beleza. Esses espíritos não formam propriamente falando uma classe distinta quanto às qualidades pessoais.
podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Aí sim, Babu, agora batemos o pau. Agora você acabou de pegar a Cascavel e colocar ela no saco e levar para o Butantã. É isso que você falou. Ele pertence aos espíritos impuros, pode estar nos espíritos devianos, pode ser pseudo-sábio, neutro, tudo isso aí. Supimpa. Nós lemos rapidinho aqui em cima. O que é que você acha aí, Claudinho? É isso mesmo? Olha, eu estava, na verdade, dando uma olhada aqui mais adiante, na parte que fala da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Para mim, ainda não ficou muito claro, para falar a verdade. Porque aqui, na pergunta 538, ele pergunta assim: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí ele responde, que o serão ou que foram. Ou seja, aqueles espíritos que serão encarnados e aqueles que foram encarnados. É o que dá Aí tem esse de terceira ordem e tem os elementais ainda. Por isso que os dois atuam junto. Sim. Aí olha, na olha, 538 mas eu acredito que quem responde isso aqui realmente é essa primeira parte que eu pedi para o Babu dar uma lida. Porque ele realmente fala que esses espíritos eles estão divididos ou em toda essa terceira classe. Quer dizer, pode ser esses elementares ou tipos mais complicados. Então, no 538A, ele pergunta, esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Ele responde, segundo o seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos, como entre os homens. Por isso que eu estou falando, eu acho que aí você tem o espírito superior, que é o diretorzão, que só manda as ordens. Aí você tem o espírito de terceira ordem, que mete a mão na massa, que é um supervisor. E você tem o chãozão de fábrica, os elementais, mas os espíritos de terceira ordem estão ali auxiliando esses espíritos elementais a não ficar sozinhos, para não ficar só a Deus dará ali, né? Já que eles não têm essa... Babu, tem o meu voto nessa. Babu, você tem o meu voto. Eu bati o martelo com você, eu acho que você pegou bem. Eu acho que essa leitura aqui, ô Cláudio, essa leitura aqui nos explica bem, ó. Esses espíritos, batedores ou perturbadores, não formam, propriamente falando, uma classe distinta, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Só pode ser isso que o Babu falou. Eu acho que isso explica tudo. Pode ser elementar, pode ser espírito ruim, pode ser espírito neutro, entendeu? Que são usados para tudo. Ó, chuva chegando aqui em São José. E aí, Claudinho, o que é que você achou? Eu acho que é isso mesmo, é o que ele está colocando aqui. Não tem uma classe própria para esse tipo. Eles podem atuar em todas as classes. Mas a sua expressão ainda não está convencida. O seu rosto ali... Ainda para mim, ele me parece meio estranho. É que a gente não pode fechar uma definição completa ainda disso aí. Mas que uma noção um pouco mais racional dá a entender isso aí, que há essas misturas desses elementais e espírito de terceira ordem nesse comando da natureza. Botar a mão na massa, vamos falar assim, né? Quer dizer, Babu, repete aí como é que é. Tem o fiscal de obra, o chão da... Como é que você falou isso aí? Tem o diretorzão, que é os espíritos superiores, que só manda a ordem só. Ó, precisa produzir isso aqui. E manda para o supervisor, que são os espíritos de terceira ordem sacra. Eles metem a mão na massa, mas nem tanto. E ficam ali supervisionando. Quando começa a sair alguma coisa errada, eles vão lá pegar para fazer eles próprios. Aí tem o chãozão de fábrica ali, que são os elementais. Babu, eu acho que isso aí que você colocou está positivo. Claudinho, o que é que você acha? A tua expressão ainda está com uma interrogação enorme. Então, porque nas perguntas adiante lá que eu li, ele sempre refere esse espírito com E maiúsculo. Claudinho, você está colocando em nós aqui uma pulga na cueca.
Você está começando a duvidar de que espírito com letra maiúscula aqui quer dizer realmente espírito isso. Mas na explicação do começo aqui do Salvador Gentili, ele fala que espírito com letra maiúscula no livro dos espíritos já é o espírito dentro do reino nominal. O espírito com letra minúscula pertence ao princípio inteligente. Aí é que tá, cara. Olha a pergunta 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito com E maiúsculo que age ou se reúne em massa? Ele responde, em massas inumeráveis. Então, ele refere aqui a espírito com E maiúsculo. A gente precisa pegar também, aí que é bom conhecer, que a gente sempre fala, estudar Kardec, o Livro dos Espíritos principalmente, as outras obras, não ficar só preso no Evangelho, que nem o pessoal fica, as obras complementares, você pegar a Revista Espírita, você pegar as outras coisas, e deixar um pouco alguns romances ainda assim, porque esses romances muito tem alguns escritores famosos, assim, uns médios famosos, vamos dizer, que eles dão uma bagunçada na cabeça das pessoas. Se a pessoa não tem uma base firme de Kardec, ele lê qualquer coisa em qualquer um que diz que é médio, escreve, e pode começar a bagunçar todas as ideias. Olha, eu vou pegar um trecho aqui da pergunta 540, que a resposta é bem longa, mas eu vou pegar um trecho aqui que é o que interessa para a gente. A pergunta 540, ele pergunta assim, os espíritos que agem sobre fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido? Aí ele responde aqui, mas eu vou pegar a parte final da resposta, que ele fala assim, os espíritos, com E maiúsculo, mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então... Gente, ó, Sebastião Camargo, do livro do Átomo ao Arcanjo, cara. Exatamente. Agora, o que o Claudinho fez aqui, ele nos colocou uma pulga nisso, porque ele está colocando uma interrogação, como é que no Livro dos Espíritos podemos entender espíritos com letra maiúscula? Porque quando eu leio espírito com letra maiúscula, eu estou entendendo que já é o espírito, no mínimo, de terceira ordem, mas é o espírito impuro, mas é aquele cara que já está incorporado no meio humano e não trabalha como massa. Não, mas essa resposta dos 240 aí que o Claudinho não, deu... 540, Babu. 540, que eu disse. Ó, aí que fala, porque os elementais trabalham, mas eles são uma parte, eles não carregam tudo. Claudinho, lê de novo, cadê, ó? Ó, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, age sobre alguns fenômenos, não todos, das quais são agentes inconscientes. Essa aqui. Então, você pode ter elementais ali, ou espíritos quase humanos, vamos dizer assim, que ajudam, uma coisinha ou outra ali, mas de forma inconsciente. É que nem, tipo assim, você tem um pasto lá, o mato está muito alto, você bota uma boiada lá para comer o mato lá. Eles vão ajudar você a baixar o mato, mas fazem aquilo inconscientemente, que para ele é comida só, mas você está querendo que ele dê uma palavra no mato para você ali. Então, porque aqui ele fala assim, espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos.
Então, espírito, aqui ele está falando com E maiúsculo e está dando a entender que é um espírito que ainda não tem consciência de seus atos. Isso. Quer dizer, seria esse espírito leviano, que ele colocou junto, Claudinho, exatamente elementais e espíritos primários. Vamos dizer assim, ó, por exemplo, você acabou de encarnar no reino humano, você acabou de sair de um elemental e está do reino animal, né, passou pelo elemental, encarnou no humano, onde você está começando as suas encarnações no reino nominal. Você é ignorante. Você está mais sendo usado do que usando. Pode ser Então, isso também. a questão que fica na dúvida aqui é que não foi colocada uma diferença. Sim. Ele está colocando no bolo todo, tanto os elementais quanto aquele que já tem consciência do que está fazendo. Por isso que quando a gente releu aqui, e me bateu isso, porque a gente sempre lê isso aqui normal, ó. Esses espíritos, quer dizer, não é somente da sexta classe, não formam, propriamente falando, uma classe distinta, pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Quer dizer, houve uma mistura aí, por isso que eu te perguntei. Quem respondeu isso aqui foi Kardec ou foram os espíritos que fizeram ele misturar esse negócio? Porque ele misturou realmente elementais com princípios humanos que estão saindo da parte que é primitiva, espíritos muito grosseiros, maus de realidade. Ou aí cai o seguinte, ou os elementais não entram nessa parada e a gente foi iludido. Não, mas se não entrasse, ele ia colocar como gnoma aqui, e nem doente, babu. Não, mas aí o gnomo a gente volta a falar, ele dava o que o pessoal achava que era doente, era a linguagem vulgar da época. O que é doente? Uma pessoa leviana, uma pessoa inocente. Ele colocou nesse sentido a palavra. Ele colocou o espírito que vocês chamam de doente, é um espírito, na verdade, humano, opreste, mas que ainda é leviano, é uma pessoa inconsequente, e não está colocando, isso aqui é elemento. É a linguagem vulgar da época. Mas então, Babu, ele não podia ser da sexta classe, ele tinha que ser lá da oitava, porque o espírito pseudo-sábio e o espírito neutro é acima, pelo que está aqui, acima desse batedor. Mas lembra que, vou pegar aqui de novo, terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, tal. Ele tem a intuição de Deus, mas não compreende. Nem tudo. Cadê? Calma aí. Deixa eu achar a parte que ele fala aqui. Outro. Seus conhecimentos. Que ele fala, deixa eu lembrar aqui onde que está, que ele fala assim, os espíritos de terceira ordem, principalmente, você não tem uma linha tênue para separar eles. Aqui é a oitava, aqui é a nona, eles se confundem todo. Está aqui na 101 isso aqui, Vou botar na 101 aqui, calma aí. Que é caracteres gerais. Predominância da matéria. 100, quer ver, Essa divisão no Paraná, calma aí. Aqui, logo no começo, ele fala, de um grau a outro, a transição é insensível. Isso, é aí que eu quero chegar, que tem insensível. É logo no comecinho da número 100. Lê aí, Claudinho, que você já achou, que eu não achei. Então, o que está falando? A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, as qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. E é por isso que eu acho que pode rolar uma fantasia da gente, que a gente colou esse negócio dos doentes comandarem a natureza e a gente não percebeu quando ele quis colocar doente ali no estilo de palavra. Porque ele não poderia fazer um salseiro de espírito que já pode encarnar, mesmo que seja atrasado, tendo nas primeiras encarnações humanas, com esse princípio inteligente aí do que está em estado de transformação do reino animal para o reino nominal. Agora, Babu,
aí eu já discordo de você, porque eu acho que a minha compreensão, aí não sei do Claudinho depois, na minha compreensão, está tudo misturado. Desde o princípio inteligente, que são os elementais, como os espíritos mais brutos, até aqueles que são ruins, tipo assim, tipo sei lá, aquele Ashla Uni, entendeu? Quer dizer, ele pegou todo esse grupo mais bruto e juntou, misturou elemental com Ashla. Os elementais você não pode considerar como espírito ainda. Aí é que tá, porque para mim, a minha compreensão é que ele misturou. Qual é a sua, Claudinho? Então, isso que o Babu falou, me veio a ideia realmente que talvez essa ideia de que a gente tem, de que os elementais são utilizados para essas forças da natureza, talvez seja realmente um engano nosso. Eu não sei qual a fonte dessa informação. Não sei se isso está no Livro dos Espíritos, mas dá a impressão que não. Está lá nos Três Reinos. Três Reinos está. Outro livro, Gabriel Delany, Evolução Anímica, podemos dar uma lida. O livro do Caribá Schutel, que também fala sobre a evolução anímica, esqueci o nome do livro, mas é do Caribá Schutel. Outro livro importante também que fala sobre os elementais é do Camille Flammarion, Deus da Natureza. Todos eles falam dos princípios inteligentes que estão entre os reinos. Mas aí a gente precisa entender realmente. Porque parece que, tipo assim, que foi pregado uma coisa e a gente ficou com aquilo. Mas, Babu, o que me pegou realmente aqui foi realmente essa colocação no primeiro parágrafo, até o primeiro ponto em linha, dos espíritos que eles não formam uma classe distinta. É tudo misturado. E olha bem o que você leu aqui no livro dos Espíritos. Terceira ordem, subtítulo, Espíritos Imperfeitos. Caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as mais paixões que lhe são por consequência. Quer dizer, ele misturou, desde os elementais até os mais brutos. Eu estou aqui nos Três Reinos, aqui, não estou achando nada de elementais ainda. Quer ver? Peraí, deixa lá também, peraí. Cara, eu tenho que... Peraí, deixa eu achar aqui no índice, que eu não vou achar isso aqui de jeito nenhum. Três vezes, 196. 196. 196. 196. Começa na pergunta 585. 585. Olha aqui, gente, aqui, pergunta 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e saia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase, numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. A alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer totalmente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente
sofre uma transformação e se torna espírito. Aí entra o que o Claudinho está na dúvida. Espírito com letra maiúscula. É então que começa para ele um período de humanidade. E com ele a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a aí não entra gnome, porque tem a consciência do seu futuro e sabe o que é bem e mal. O duende, os gnomos, não tem essa ideia ainda. Mas aí é que está. Por isso que o duende não poderia ser considerado com espírito com letra maiúscula. Mas aí que está. Então, tipo, aqui não fala de elementais também. Pelo jeito fala, porque você pensa bem, aonde o homem que nós começamos numa série de existências antes da humanidade. Mas aí, não, tá, Jorge, mas aí, como aqui, quando ele vira o nominal, ele já tem consciência do bem e do mal e do seu futuro. Não, ele começa daí por diante, porque se ele começa no princípio bruto de um pequeno jogo, ele tem o bem e do mal, Babu. Então, que começa a humanização e com ela a consciência do seu futuro, consciência. Sim, é quando o pensamento já fica alongado. Mas, Babu, isso não pode ser no princípio quando nós encarnamos na primeira encarnação nossa já no reino nominal. Porque mal saímos do reino animal, estamos começando a aprender a viver como humanos, vamos dizer assim. Agora, o problema aqui é essa letra maiúscula ou minúscula, porque para mim maiúsculo já é o espírito, já no sentido já mais elaborado. Claudinho, eu acho que o Babu desmaiou aí na câmera. Deu uma congelada. Mas aí é que tá. Muito frio lá. Mas, ô Claudinho, mas eu acho que é o seguinte, nós temos duas compreensões aqui, que eu acho corretas. Houve uma mistura, ou do Babu, que não está falando isso, mas a minha compreensão, pelo que está aqui no Espírito de Perfeita Terceira Ordem, Kardec fala que ele misturou aqui, cara. Porque caracteres gerais. Então, mas na pergunta 607A, que ele trata da transformação do princípio inteligente em espírito com letra maiúscula, ele não dá assim a entender que existe uma transição entre o animal e o homem, que poderíamos interpretar como elementais. Ele não dá ele não cita essa transição que chamaria de elementais. Mas, o Claudinho, eles não dão nome a isso aí. Mas na resposta você percebe que existe uma sequência de existências. Onde você foi, meu filho? Não, voltei. Piscou aqui, acabou a energia e reiniciou o modem. Mas aí temos a nossa discussão. Então, o Claudinho, nessa sequência, ele não coloca nome. Quem colocou o nome disso de elemental, mônada, moneira, princípio inteligente, fomos nós. Entendeu? Mas os espíritos explicam que existe uma sequência pré-humana. Ou seja, nós chegamos nesse sentido numa série de existências. Então, eu proponho a gente pesquisar isso em outras obras e discutir isso posteriormente. Senão vamos ficar até o final falando sobre isso aí, porque eu ainda não fiquei convencido. E eu também não estou convencido que os elementais que trabalham nisso aí, que os elementais participam do grupo do humanoide, do hominal. Eu entendi que ele misturou tudo aqui, que ele botou essa terceira ordem como espíritos mais materializados. Eu não consigo enxergar assim, que não é um espírito. Então, para a gente dar uma adiantada, é o seguinte, para a próxima aula, a gente correr atrás aí, por exemplo, o livro do Sebastião Camargo é um livro bom para ser investigado, do Gabriel Delany, Evolução Anímica, do Gabriel Delany, que é importante. Outro também bom, do Carribachuta, que eu esqueci o nome do livro aqui agora, Jesus. Claudinho, vê se você encontra aí do Carribachuta que fala sobre evolução. É uma coisa assim. Evolução anímica, não é? Não, Evolução Anímica é do Gabriel Delany, mas esse livro do Carribachuta tem esse mesmo sistema. A Gênese da Alma. Boa colocação, beleza, Carribachuta.
Claudinho é o homem do PDF, olha lá. Tem PDF, quer ver? Então, o que eu tenho dele aqui é Gênese da Alma. É esse aí. Claudinho, Eu acho que é isso mesmo, que os outros não se aplicam. Claudinho, vê no índice aí do seu PDF aí, vê o seguinte, vê se tem alguma coisa que fala sobre os elementares, porque o Caiba Schutel é uma excelente referência. Tá chovendo aí, Babu? Cara, aqui no Monte Castelo, eu vou falar para você, se tivesse um reservatório de água aqui, uma represa, e São José dependesse de chover no Monte Castelo, no Jardim Paulista, para encher a represa, a gente já tinha morrido de sede naquela época que deu aqueles apagão na represa. Porque chove tudo quanto é área daqui, ó. Chove aqui na Vila Industrial, chove no Jardim da Grande, chove em torno de todo o bairro, menos aqui. Cara, vai ver que na outra encarnação, vocês que moraram aí, desperdiçaram água, nasceram no deserto de São José dos Campos. Porque é só você passar a divisão dos bairros que aqui não chove. A gente escuta tudo. O trovão, tudo mais, mas chover que é bom mesmo, não. Calma aí, Feb, deixa eu achar aqui alguma coisa na Revista Espírita também. Então, com esse termo elementais, não tem aqui nessa obra. É que para amanhã... Talvez ele fale alguma coisa no capítulo 15, que trata da lei da evolução anímica. Mas aí teria que ler aqui para ver o que ele está falando. Tá. Eu vou procurar nos outros aqui também. Dê uma pesquisada rápida aqui no índice da Revista Espírita, não traz nada de espíritos elementais. Então, vamos pesquisar aqui, isso. Sebastião Camargo, de Fé da Consciência, glossário. Olha o que ele fala aqui, ó. Espírito, letra minúscula. Tá aqui, ó. Princípio do universo, matéria-prima do cosmos, origina-se do psiquismo divino, força imanente em Deus, a essência do amor, destacando-se de sua mente, começa a se modificar, evolucionar, buscando os semelhantes. Mônada ou princípio inteligente. Espírito, letra maiúscula, glossário no livro dele. Individualidade imperecível, síntese de todas as realizações das sucessivas reencarnações, reúne em si as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazer e como realizar, para ser a pessoa integral e ideal. Vide individualidade. Gente, é esse livro aqui, ó. Não, mas aí que tá, Jorge. A gente pega isso aí, a gente não pode ter a certeza disso aí ainda. Então, proponho isso, vamos pesquisar em outras obras sobre o assunto, e aí a gente faz num próximo encontro, hein? Beleza, eu acho que Claudinho falou bem. Eu acho que vai ser uma boa ideia, porque quando nós chegarmos nas outras perguntas, fala aí, definições espíritas. Que esse aqui é daquele grossário que tinha no livro do Médio, antigamente, na primeira edição, que depois o Kardec retirou e falou que ia fazer outro. Espírito elementar, espírito considerado em si mesmo e abstração feita de seu perispírito ou envoltório semimaterial. Então, a abstração feita do seu perispírito ou envoltório material, você não cai como espírito hominal. Não, cai como espírito só, porque o que a gente entende de espírito é uma alma com o perispírito. Essa qualificação é uma vez dada a certas categorias de espírito, tais como os fios e os gnomos, porque, segundo a crença vulgar, são considerados como ponto de partida dos seres do mundo invisível, o que não é exato. Aí ele manda ver aqui, ó, aí tem a nota da editora. O ocultismo antigo, misturando mitologia com a presença de seres espirituais, acreditava a esses valores materiais. O ocultismo antigo, misturando mitologia com a presença de seres espirituais, acreditava a esses valores materiais. Eram os elementais, por exemplo, as 4 classes de seres especiais: os gnomos associados à terra,
as ondinas à água, o silvo ao ar, a salamandra ao fogo. No Brasil, a coisa se repete à moda da casa. Segundo a mitologia afro-brasileira, Iemanjá é um ser espiritual ligado às águas e a própria rainha do mar, um orixá feminino. Então, é por isso que eu falo, aquela linguagem vulgar de Kardec na época, quando ele quis mencionar gnomos, era aqueles espíritos ainda em fase hominal, mas ainda nas suas primeiras reencarnações, o que a gente foi ler na pergunta 540 do senador. Que aqueles espíritos estavam se preparando para as primeiras encarnações e aí começaram a reencarnar, mas não é espírito elemental ou espírito princípio inteligente. Por isso que a gente beleza. Como que na época do Kardec se tinha isso aí? Mas, gente, vamos colocar isso como lição de casa. Na próxima quarta-feira, vamos dar uma estudadinha para a gente poder... Porque é o seguinte, em todas as continuações aqui das perguntas, tem essa coisa do espírito letra maiúscula e letra minúscula. Nós vimos aqui, que foi a pulga que o Claudinho nos colocou, que ele ficou meio assim, mas espera aí, como é que ele coloca espírito letra maiúscula junto com elementais, entendeu? E aí nós ficamos confusos, porque toda vez que eu ler aqui no livro de Espírito com letra maiúscula, eu vou entender que é a nossa fase já de... Para mim é feito disso aí, por isso que eu discordo que doentes está misturado nisso aí. Que doentes, o que queria Kardec dizer, que na linguagem vulgar naquela época fazia-se qualquer coisa, ele falou assim, vocês estão chamando de espírito de doentes, são os espíritos que começaram a reencarnar no corpo humano, são os espíritos já na fase hominal. Não tem esse elemental, assim, vamos falar. Não são espíritos de gnomos doentes. Vocês se referem a isso, é espírito que está nas primeiras reencarnações humanas. Que ainda é meio trouxão, é meio bobão ainda. Tipo, tem a consciência, mas não bem firmada ainda. Bela, aí é que tá. Eu já compreendo que é naquela pergunta 607. Ou seja, é a sequência anterior ao reino nominal, em várias existências antes do que chamar de reino de humanidade. Para mim, eles são elementais. A humanidade, o que é? A humanidade é dos homens. Antes disso, é os animais. Mas aí que tá, Babu. Quando você encarnou como Pithecanthropus erectus, você já estava na humanidade, você já não era elemental mais. Mas, ao mesmo tempo, a sua condição de conhecimento mais estava para o animal, pela ignorância, do que para... Mas aí que está esse vocabulário elemental, da onde que saiu? Que a gente não está achando nas obras básicas. Eu acredito que elemental sai da literatura ou do vocabulário, da metafísica ou do esotérico, porque são a linguagem tipo de druida, dos romanos, inclusive, o Claudinho deve lembrar alguma coisa disso. Os romanos acreditavam nos seres da natureza. Não, é por isso que eu falo assim, é que caiu no comum espírita, fala assim, os elementais que comandam a natureza. Aí você pensa no elemental, no duende, nessas coisas, e não é isso que a gente mas aí que tá, no nosso lar tem isso. Lembra, Cláudio? No nosso lar, quando aquela enfermeira, a Narcisa, vai cuidar do segundo marido da mulher do André Luiz, lá na Terra, que ela conversa com os espíritos de uma mangueira para pegar um elemento para poder curar a bronquite do rapaz? Lembra disso, não? Então, eu lembro que ela busca na natureza algumas essências, vamos dizer assim, né? Mas ela chama esse tipo de espírito diferente, que eles chamam de elementais. Quer dizer, na literatura clássica, eu acho que tem na Revista Espírita, beleza, mas não deve ter isso no Livro dos Espíritos, mas deve ter, inclusive, na Gênesis, que precisamos ver na Gênesis também. Vamos dar uma pesquisada, porque eu ainda não... Só se esse elemental que ele fala é as primeiras encarnações, já é espírito homem, já. As primeiras encarnações. E a gente tem esse elemental, conforme foi cair nessa mística que tem aí, essa mitologia de palavra, a gente acha que são aqueles bichinhos que ficam nos jardins. Que são os duendinhos, gnomos. Pode ser que...
E pode ser, o Babu, como você está colocando, que nós vulgarizamos hoje, talvez por moda, esses bonequinhos tal, mas na verdade o elemental é um princípio inteligente antes do nominal, mas que trabalha com a natureza sob a égide desses espíritos que você falou aí, o dono Não, da empresa. eu acho que, tipo assim, não é reino animal, já é o homem, só que nas suas primeiras reencarnações ainda. Babu, a expressão do Cláudio continua com aquela interrogação, bicho. Ele não se convenceu de nada aqui ainda. Não, Claudinho, fale-nos das suas angústias, meu filho. Então, Estamos aqui reunidos com você. eu estou pesquisando, inclusive, no dicionário o termo elemental. Nenhum dicionário encontra, nenhum dicionário dá essa explicação. Quando fala Não tem um elemental, dicionário elementar. elementais, ele fala substância elementar, quer dizer, nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Eu acho que isso vem realmente do esoterismo, alguma coisa assim. Vem, porque é da religião pagã, porque eles cultuavam os seres da natureza, entendeu? isso, mas aí quando a gente usa hoje em dia elemento, quem cuida é os espíritos elementares, a gente acha que são gnomos doentes, não, são os espíritos que parecem reencarnar no corpo humano, já é o espírito com a maiúscula já. Então, quem tem muito contato com esses elementos da natureza são as religiões indígenas, eram os celtas, e esses tinham muito contato. Agora, realmente, aqui no Livro dos Espíritos, eu acho que o termo elemental, eu acho que a gente não vai achar. Não, mas nem é termo, mas quando você pega isso aqui que a gente leu agora, isso aí veio dos druidas, veio de outras coisas que o pessoal misturava muitas coisas. Quem que está da chuva? É o espírito da chuva, tudo mais. Então, aí o que ele quis dizer aqui? Aí pega aquela 540, que ele fala, são os espíritos, como tem 540 aqui, deixa eu pegar aqui mesmo, 540. Mas, ô Babu, você não estaria indo contra a base da doutrina espírita, que coloca o seguinte: quando uma ideia é universal, ela se baseia numa verdade, porque Kardec falava o seguinte: qualquer informação que tenha para a doutrina espírita, ela tem que estar avaliada em todos os setores, em todos os espíritos, não com uma resposta igual, mas com uma resposta semelhante. Agora, você pensa bem, se nós encontramos esses espíritos elementares na mitologia dos celtas, na mitologia dos vikings, aqui nos indígenas, não significa que existe uma verdade por aí? Mas aí que tá, esses elementais dessa época, que o pessoal fez essa mitologia, são espíritos ainda nas primeiras encarnações. Não são espíritos de duendinhos, de gnomos, de fadinhas, são espíritos ainda que trabalham na natureza, mas são espíritos humanos, assim, que nem a gente. É isso que essa deturpação caiu, que eu acho. Que depois, são os espíritos elementais. Aí o que ficou na massa do globo? Da população? Elementais são aqueles espíritos do gnomos, duendinhos, e não é isso. Porque aí que a gente precisa também achar, na doutrina espírita, aonde que fala, quando tem essa transição do reino animal para o hominal, não tem, tipo assim, até onde eu sei, assim, que o espírito vira elementar, que vira gnomo, para depois ocupar um corpo humano, que tem um meio peso nele, ele primeiro vira gnomo, duende, e depois vai habitar. Eu acho que quando tem essa transição do corpo animal, do reino animal para o hominal, ele ainda é muito preso a mais as coisas do reino anterior, e ele começa a fazer esse trabalho conforme a natureza de forma inconsciente. E aquela massa que foi dito. Então, não tem um elemento, um duendinho, um gnomo, uma fada, entre o hominal e o animal. Isso aí foi mais imaginação nossa, que a gente incorporou isso aí. Babu, é mais uma dúvida para a gente trabalhar. Então, vamos pesquisar isso aí a fundo
para a gente não cair, porque quando a gente fala que isso é uma coisa que já extrapolou meio espírito, que quem cuida da natureza são os gnomos, são os negócios. Aí cai no quê? Naquela imagem dos bichinhos verdinhos. Eu vou aproveitar nas próximas 2 semanas, como acabou o estudo do Obreiros, as próximas 2 semanas eu tô livre, vou dar uma pesquisada para ver no que eu tenho lá em PDF e em livro impresso, para ver se eu acho alguma coisa. E aí, como o senhor tá livre disso aí, a gente pode fazer uma aula extra na sexta só para... É uma coisa boa. Porque é o seguinte, o que eu me lembro aqui agora seria, para a gente dar uma olhada, livros espíritas com referência boa, seria o do Camille Flammarion, Deus na Natureza, que seria importante, esse do Carré Schutel, o Gabriel Delaine, né, que é uma coisa importante, e também do aquele outro, Gabriel Delaine, como é que chama ele, Jesus? Vai falando aí, Babu, Gabriel Delaine, Carré Schutel. Ele vai mandar um Bacelli daqui a pouco. No Bacelli do Inácio Ferreira tem bastante elemental, cara. Inclusive, ele conhece um. Ele é amigo de um elemental lá, o Lobelius. A gente pode aí, que nem você falou, esses aí, podemos buscar no Grande dos News, eu acho que não tem nada. Gustavo Gelle. Evolução. Claudinho, escreve aí, Evolução Gustavo Gelle. Vamos dar uma pesquisada, eu vou dar uma pesquisada das coisas do Herculano também que eu tenho aqui, para ver se a gente acha alguma coisa aí, para não cair nessa mitologia aí, né? Isso aí tá sendo... Ou então, para a gente distinguir realmente quando aqui é espírito ou quando é espírito. Porque para mim ia ser muita salada se Kardec colocava, tipo, espírito já hominal com município inteligente. Para mim ia ser uma cara, olha, foi o que para mim que eu fiquei, que eu saí com dessa explicação, foi isso, que ele misturou tudo que foi da terceira ordem, não com uma classe específica, mas misturado. Mas aí que tá, tem que ver se essa mistura que a gente pode ter, se tem já cristalizado essa ideia de elemental na nossa mente, que elemental é um duendinho, um gnomo, que faz a transição do hominal, do animal para o hominal. Fala, Claudinho, o que o senhor quer falar? Vamos fazer um encontro aí só para ver isso daí, porque realmente, até para a gente realmente chegar a uma conclusão se é ou se não é, se tiver que, né, se realmente é uma mistificação ou se é real, vamos tentar... E essa parte eu vou ler também, Espírito da Natureza. Olha, Ana Claudinho, aonde que eu comprei esse livrinho aqui atrás, aqui, ó. De quem que é isso aí, Babu? Nova Acrópolis. De quem que é isso aí, cara? É da Nova Acrópolis. É o cara que fundou a Nova Acrópolis. E aqui vai trazer muita parte mitológica, tudo mais, e ele vai explicar o que são espíritos elementais da natureza. Beleza. As idas da Nova Acrópolis há muitos anos atrás, Claudinho, ó. É que nem você com aquela sua moeda de Roma, lá, ó. Isso lá na Nova Acrópolis, que marcou a sua... Juventude. A sua juventude. Só fazer um adendo, tá? Que você chamar um romano de grego, isso é uma ofensa muito grande, tá? Ofensa grave. Ofensa grave, cara. Chama ele de... Babu, chama ele de ateniense falso. Você é um falso ateniense. Aí que ele vai odiar mais ainda, cara. Já dizia Catão o Antigo. A medicina foi inventada pelos gregos para matar a gente mais rápido. Como que os hindus chamam aqui a outra caça lá? É espárias? Como que é? É os Dalits. Sei, os párias. Os que são à margem da sociedade. É o pária. Dalits. Claudinho. Então, encerramos por hoje, né? Isso. Calma aí, antes de encerrar, calma aí. Aonde que nós paramos? Nós paramos aqui, nós vamos começar o segunda ordem, cara. 106. Pergunta 107, item 107.
Só que ainda nós vamos discutir mais sobre isso aí, para a gente sair daqui, pelo menos, com o compor. Caso a gente descubra que Kardec errou, a gente vai fazer uma carta, arrumar um médium para o espírito escrever para Kardec: ó, meu filho, o nosso grupinho aqui, Simplão, descobriu que você errou na mão aqui. Só para a gente ficar com um aviso bom com o Kardec lá em cima. Ó o espírito orgulhoso aí, ó a vaidade. Ó a pretensão desse espírito de terceira ordem. Não, mas vamos mandar para Kardec lá para receber no office dele ali, ó. Desgravando. Desgravando é ótimo.